Pega o celular aí que é pra gente poder controlar aqui. Põe aí na mesa. Glória a Deus. Pega esse vídeo aqui, galera. Pega essa sua. A paz do Senhor Jesus, igreja, amém? Glória a Deus. É um motivo de honra estar ministrando hoje. Bom dia, Espírito Santo. E confesso a vocês, gente, eu estou parecendo que é a minha primeira vez que eu vou ministrar. Aquele frio na barriga, mas o Espírito Santo vai conduzir hoje o culto em nome de Jesus. Antes de eu estar na ministração, eu quero falar algo importante para a igreja. O Espírito Santo, ele não veio para confundir a igreja. O Espírito Santo, ele não veio causar intriga no meio da igreja. Ele não veio dividir a igreja. Ele veio para que haja união entre as pessoas. Ele não veio fazer escândalo no meio do povo de Deus. Ele veio para trazer união, paz a cada um de nós. E antes de eu entrar na ministração, se eu terminar o culto mais cedo, não é porque eu não tenho nada para falar, mas é porque eu não estou nas minhas melhores condições. A minha garganta está muito aflimada. Mas eu acordei pela madrugada, eu fiz a oração ao Espírito Santo. E eu falei assim: Espírito Santo, eu não tenho muito para oferecer à tua igreja, mas eu sei que o Senhor tem. E eu falei assim: talvez a ministração pode ser pouca, mas vai ser o suficiente para Ele falar com cada um de nós aqui nessa manhã. Amém? Dê um aplauso a Jesus. Aleluia. Você que trouxe sua Bíblia, abra comigo em Mateus, Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 11, versículo 28. Evangelho de Mateus capítulo 11, versículo 28. Vocês podem ter certeza disso, que o Espírito Santo, ele marcou esse encontro com você aqui hoje. E talvez você entrou dizendo que estava com um vazio, com a sensação de que o Espírito Santo estava afastado de você. E uma coisa que o Bispo John falou aqui domingo passado é que o Espírito Santo nunca desistiu da gente. Ele nunca desistiu de nenhum de nós. Independente se a gente afastou dele, ele está sempre ali por perto, esperando eu e você a ter um compromisso com Ele, a ter um relacionamento com Ele. Amém? A Bíblia diz assim, você que achou, Mateus capítulo 11, versículo 28. A Bíblia diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Curva sua cabeça em nome de Jesus e repete essa oração comigo. Espírito Santo, fala comigo do início ao fim. Eu vim marcar um encontro com o Senhor aqui hoje, e queremos sair daqui revestido da tua presença. Que o Senhor possa ser boca aqui neste lugar, em nome de Jesus. E só você que crê, dê um aplauso ao nosso Deus, dando glória a Ele, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Amém? Sempre quando eu vou ministrar, eu peço a Deus um tema para entrar no contexto da ministração. E o tema que Deus trouxe para mim e para você é que a presença de Deus preenche o vazio da alma. Somente a presença de Deus preenche o vazio que habita dentro das pessoas. E hoje eu vou falar alguns pontos negativos, e o último ponto será o positivo, que vai ser o suficiente para eu e você entender o que Ele quer falar para a gente. Porque existem muitas pessoas que, pelo fato de estar na igreja, que pelo fato talvez de estar na linha de frente, se sente um vazio.
Tem pessoas que dizem, mas eu sinto um vazio tão grande que nada preenche. Já busquei a felicidade em pessoas, em relacionamentos, mas não preenche. Talvez a pessoa fale assim, eu tenho tudo, eu sou rica, amém, glória a Deus. Eu tenho as melhores roupas de marcas, eu tenho os melhores carros, mas nada preenche. Existem pessoas que têm tudo na vida, que têm condição boa, que têm família estruturada, casamento estruturado, mas existe um vazio que ela só vai encontrar no Espírito Santo. Existem pessoas que acham que para preencher o vazio precisa buscar coisas materiais. Ah não, estou com vazio, vou buscar aqui a amizade lá fora. Eu não estou dizendo e nem influenciando que a gente não podemos ser amigos. Eu estou dizendo que a amizade, bens materiais, relacionamento não preenche o vazio que só Deus pode preencher. Mas sabe o que é o nosso problema? É que a gente afasta da presença de Deus e quer que a nossa vida vive como normalidade. A gente afasta de Deus e quer que a nossa vida fica bem, um mar de rosas. E não tem como o cristão avançar se não tiver a presença do Espírito Santo. E uma das coisas que o evangelista Vinícius ministrou, e eu até repostei o vídeo dele, ele disse que é impossível nós perdoar sem ter o Espírito Santo. É impossível um cristão dizer, ah não, eu perdoo sem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é Ele que nos convence, é Ele que nos aproxima, é Ele que nos mostra que sem a presença dEle a gente não conseguimos avançar. Só que eu quero falar um dos pontos negativos que começa a iniciar um vazio grande dentro de nós. O primeiro ponto é que existem pessoas que não conseguem preencher o vazio, não porque Deus não quer, mas sim porque elas não querem. Eu falei em um dos cultos de jovens o seguinte, e falei para um jovem essa semana, eu falei assim, se você quer ter um relacionamento com Deus, você precisa de ter compromisso. Eu falei para ele assim, se você não buscar de Deus, e você não ter essa revelação de que não tem como a gente andar no caminho de Deus, se a gente ter compromisso com Ele, a gente não conseguimos avançar. A pessoa que não tem compromisso com Deus, ele nunca vai colocar Deus como prioridade na sua vida. O cristão que sempre, ah não, Deus, eu amo Deus, mas não tem Ele como prioridade, lamento em te dizer isso. Isso não é relacionamento com Deus. Só que o problema dessa geração, e principalmente da geração dos jovens, é que pessoas querem Deus. Não, eu quero aceitar Jesus, mas eu não quero ter compromisso com Ele, deixa Ele lá. Eu só quero apenas conversar com Deus aqui, pronto, não quero ter compromisso com Ele. Só que Evangelho não está relacionado somente através de palavras ditas pela sua boca. Se a gente falar assim, não, eu vou estar Jesus só pelo que eu falo, se a gente fazer aquilo que a Bíblia pede para fazer, isso vai ser em vão. Isso não tem como a gente aceitar Jesus se a gente não ter conhecimento dele. Por que a Bíblia diz que o povo padece por falta de conhecimento? É porque não existe Bíblia? É porque não tem ninguém para pregar a palavra de Deus? É porque o Espírito Santo fala inglês que as pessoas não entendem? Não, falta de compromisso com a palavra de Deus. Isso é lamentável, porque eu não estou dizendo de pessoas que não conhecem Jesus. Eu estou dizendo de pessoas que um dia firmaram um compromisso com Ele e hoje não estão mais. É lamentável porque as pessoas estão preocupadas com o futuro, mas não estão preocupadas com a salvação. Eu não estou dizendo que você não tem que sonhar. Isso faz parte. Isso faz parte. Só que o que eu estou querendo dizer é que você nunca pode colocar Deus como segunda opção na sua vida. Independente do que você quer alcançar, independente se é um sonho, mas não coloca Deus como segunda opção.
Isso pode ser em chamado, propósito. Você não consegue avançar. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se eu estiver falando muito rápido, vocês pedem para me dar uma maneirada. Tá bom? Amém? Glória a Deus. Gente, o segundo ponto é que quem está atrasando o que você precisa não é Deus. São coisas que tentam carregar para o topo bagagens desnecessárias. E isso não vai dar. Existem pessoas que quer ser ajudado por Deus, mas não quer deixar aquilo que Deus já pediu para ele há muito tempo, para deixar lá atrás. Tem pessoas que querem carregar bagagem do passado para o topo. Tem pessoas que é preso no passado. Deus já deu força para ela sair daquela situação, mas ela insiste em voltar em coisas que Deus já deu força para ela sair. Tem pessoas que Deus já deu força para ela ser liberta de algo, talvez traumas, talvez traição em relacionamentos, mas ela insiste em querer voltar por achar que é forte demais. Ah, Deus, eu sou forte demais, eu vou lá voltar de novo no passado. Deus, ele não trabalha com o passado, ele trabalha com o futuro. Deus, ele não quer que eu e você volte no passado para querer sair do propósito dele. Se passado fosse bom, a própria palavra falava, não é passado. Só que tem pessoas que não é liberto por conta disso. Existem pessoas que têm traumas. Mas Viviane, como que eu faço para me libertar dos traumas do passado? É simples, objetivo e bem claro: ter a presença do Espírito Santo. Você tem que deixar que o Espírito Santo te guie. Só que a gente fica querendo voltar em coisas que Deus disse: não, eu já te libertei. Deus já te deu força para você ser liberto de tantas coisas lá do passado, e você insiste em querer voltar em coisas que Ele já disse: não, não olhe para trás, olhe para frente, que eu estou lá. Eu estou contigo no futuro. É isso que Ele quer. Só que o problema de nós é isso: é querer sempre olhar para trás. O desânimo veio, eu vou olhar para o passado. A calúnia veio, eu vou olhar para o passado. Ah não, estão me perseguindo, eu vou olhar para o passado. O apóstolo Paulo diz assim: o meu alvo é Cristo. O que é pecado? O pecado é errar o alvo. Quando eu peco, eu estou errando o alvo, que é Cristo. E muitos jovens ontem, eu fico até feliz de ver alguns deles aqui. A gente falou sobre alvo, e muitos deles, eu falei assim: gente, eu vou jogar o tema, eu quero que vocês dêem opinião. Não precisa falar o que está na Bíblia. Gente, eu me surpreendi com essa geração, sério. Ainda existem pessoas que têm sede da presença do Espírito Santo. Ainda existem jovens que se preocupam em ter a presença do Espírito Santo. Porque tem pessoas que olham para essa geração e dizem: essa geração está perdida. Essa geração não tem resultado. É uma geração perversa. É uma geração de jovens que não quer ter compromisso com Deus vivo. É uma geração de jovens que quer apenas satisfazer o desejo carnais. Mas hoje eu vim dizer que ainda tem jovens que insistem em conhecer o Deus poderoso. Existem jovens que ainda têm sede de conhecer verdadeiramente quem é Jesus. E ontem, vários deles falaram assim: o meu alvo é Cristo. E muitos falaram assim: eu acho que o alvo... Tem gente que fala assim: eu acho que o alvo é quando a gente mira. Eu falei: realmente. Tem gente que mira para o lado errado. E uma das coisas que eu falei é que tem gente que mira para alvo como a prostituição. Tem gente que deixa de mirar no alvo, que é Jesus, para mirar em coisas que o mundo oferece. É amizade? Inimizade, na verdade. Não é nem amizade, é inimizade. É o adultério, é a mentira, é a falta de compromisso. Tem pessoas que miram em coisas erradas, sendo que a Bíblia
pede para a gente mirar no alvo que é Cristo. E uma coisa, a gente precisamos entender, é que sem o Espírito Santo, a gente não conseguimos ter um relacionamento com Deus. Sem o Espírito Santo, a gente não vai ter conhecimento. É por isso que hoje, tem muitas pessoas e muitos cristãos pegando pregações que pessoas que não têm o conhecimento da revelação de Deus, e qualquer versículo que a pessoa, ela até lê o versículo da Bíblia, mas ela distorce o que a Bíblia diz. É por isso que quem não tem a presença do Espírito Santo nunca vai entender a palavra de Deus, a revelação que tem por trás dela. Qualquer coisinha que alguém dizer lá, falar um versículo e distorcer a Bíblia, você vai acreditar. Por quê? Porque você nunca deu liberdade para o Espírito Santo te guiar. Por que o povo aí fora está querendo mudar a Bíblia? Por que as pessoas estão querendo, não tem que atualizar a Bíblia, tem que tirar muita história da Bíblia? Por quê? Porque eles não querem ter um compromisso com Deus, porque eles não querem renunciar a vida deles com Deus. É muito difícil ser cristão, Viane. Ser jovem cristão é muito difícil. É muito difícil eu permanecer na igreja. É muito difícil eu querer exercer o propósito de Deus. É muito difícil eu querer exercer o chamado de Deus. O próprio Jesus disse que no mundo ia ter aflições. Ele nunca prometeu um evangelho, ele nunca prometeu nada dizendo que seria fácil. Ele nunca me prometeu dizendo, não, Viviane, só me aceita e pronto, vai ser um mar de rosas. Não, ele sempre falava que no mundo ia ter aflição. Só que tem um mais, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E isso, ele influencia. Por que ele fala, eu venci o mundo? Porque ele quer me influenciar, que independente das situações que a gente enfrentamos, ou lutas, ou dificuldade, a primeira resposta e a solução para a gente vencer o mundo é com ele do nosso lado. Ele é o exemplo central da Bíblia, que ele venceu o mundo. Tinha coisas que Jesus poderia fazer um estralar de dedo, mas existia algo dentro dele que era obediência. Ele estava debaixo de uma palavra que era o quê? Fazer missão na terra, de salvar o que estava perdido. Mas sabe o que é o nosso problema? É que nós não queremos viver da forma que Deus quer. Eu não estou dizendo que nós somos obrigados a seguir o Evangelho, mas se a gente não consegue seguir o Evangelho, como que eu quero entrar no reino dos céus? Se eu não sou obediente a Deus, se eu não sou obediente àquilo que Ele pede na própria palavra dEle. Existem pessoas que querem alcançar tantas coisas de Deus, mas nunca oferecem nada para Deus. Tem tanta gente que diz, Deus é amor, mas não oferece nada. Mas quando o pastor fala, e aí, quer aceitar Jesus? Não, pastor, hoje não, eu estou novo demais, eu sou jovem demais para aceitar Jesus agora. Quando eu aceitei Jesus, eu tinha 12 anos, e muita gente, pastora, falava o seguinte para mim, que eu ia entrar na moda dos crentes. Vivendo agora, crente vai entrar na moda dos crentes agora. E eu nunca esqueci isso, que eu falei isso para uma colega minha. Ela falava num deboche, gente, para ser cristão você tem que estar na rocha, viu? Senão você briga. E aí eu virei para ela e falei assim, ser cristão não é moda, ser cristão é mudança de vida. Quando nós decidimos viver aquele que Deus pede para viver, independente dos comentários ou críticas, a gente vai permanecendo naquilo que Ele disse que é para a gente fazer. Por mais que seja um processo difícil, uma caminhada que também não vai gerar só resultados positivos, vai ter resultados negativos também, mas só de saber que Deus está com a gente, isso é suficiente. Só que tem pessoas que uma palavra, uma notícia, faz ela desistir daquilo que Deus tem para ela. Porque você não sabe pregar, é porque você não tem chamado, é porque você não tem propósito, você é neutro, você é frio na igreja, você não faz nada. Apenas uma palavra pode afastar você daquilo que Ele tem preparado para você. Tem pessoas que uma palavra negativa faz ela desistir do chamado de Deus. Só que tem gente que não faz, mas quer parar quem está fazendo.
Não prega, mas quer parar quem está pregando. Não canta, mas quer parar quem está cantando. Nem faz, só atrapalha. Só que nós precisamos entender que o propósito, o chamado, quem colocou dentro de nós foi Deus. Agora cabe a mim e a você a escolher viver esse chamado que Ele depositou nas minhas mãos. É obrigado? Ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a exercer o chamado. Ninguém é obrigado a ser levita, a ser um obreiro, um pastor. Ninguém é obrigado. Só que não vem reclamar com Deus. Só que não vem chegar no juízo final e dizer: Deus, é porque eu não fiz nada, é porque eu não tinha chamado. Não, Deus diz: você tinha chamado, mas você preferiu deixar de exercer o chamado que eu coloquei nas suas mãos. Nós precisamos ter coisas, algo, para que quando chegar no juízo final a gente mostrar para Deus. Já imaginou? Só um exemplo. Chega lá no juízo final e Deus perguntar ao Bispo John: Bispo John, e aí, o que você tem para mim? Mas Senhor, eu não tive tempo. Eu estava muito preocupado lá com meus seguidores. Tem pessoas que Deus chamou para impactar nações. Existem pessoas que Deus chamou para ser um ganhador de almas. Só que tem pessoas que não sabem usar aquele que Deus colocou nas mãos dele. Começa a usar o contrário. Tem gente que tem dom para ministrar profecia, mas começa a profetizar coisas que a Bíblia não pede para profetizar. Tem pessoas que têm dom de ganhar almas para Jesus, mas não quer usar. É obrigado? Não é obrigado. Mas não venha reclamar com Deus no juízo final. Tem pessoas que têm dom de louvar a Deus. Você sabia, principalmente os levitas, quem tem dom, que você pode salvar alguém pelo dom que Deus te deu? Tem pessoas que inspiram em vocês. Tem pessoas que inspiram no pregador. Está com idolatria? Não. Ele está se inspirando naquilo que está sendo ministrado diretamente de Deus. Houve um jovem, isso eu nem falei com o bispo, mas houve um jovem que veio aqui na sede. Ele disse que se inspirou no Bispo João, da forma que é ministrada a palavra. Ele disse assim: eu tinha tantos planos para viver uma juventude errada, mas só foi eu ouvir uma palavra do Bispo João, me fez repensar naquilo que Deus tem para mim. É por isso que a gente tem que dar valor ao chamado que Deus colocou nas suas mãos, é ou não é? É por isso que a gente tem que dar valor àquilo que Deus colocou nas nossas mãos, que pode salvar alguém. Ah, mas foi uma pregação básica. Não, mas tocou o coração de vidas. Ah, mas o louvor não teve busca, mas teve alguém que foi tocado pelo Espírito Santo. Ah, eu não vi fulano pular, eu não vi fulano gritar, eu não vi fulano rodar, mas ele tem a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem várias formas de se manifestar. Não é porque talvez eu falo em línguas que a igreja toda vai falar. Não é porque tem gente que tem as suas maneiras de receber o Espírito Santo que a igreja vai receber da mesma forma. Não. Existem várias formas para ele se manifestar no coração de cada um. Vocês estão entendendo? Dê um aplauso a Jesus. Aleluias. Gente, hoje aqui só deu pregadores, pastores, bispo. Eu tremi na base quando eu cheguei aqui, viu? Fiquei até com medo de subir. Pastora Valdeci, evangelista Lena, pastora Dionésia, vocês são duros, viu? Eu quero dizer algo para vocês, que o abandono não te define. O abandono de alguém não define quem você é hoje. Talvez alguém te abandonou. Agora eu vou viver em cima disso? Agora eu vou deixar de viver aquilo que Deus tem preparado para mim, porque teve alguém que me abandonou? Teve alguém que me rejeitou? Teve alguém que me traiu no relacionamento? Eu vou deixar de viver o que o Espírito Santo quer me mostrar, quer me guiar, porque pessoas não deu valor àquilo que a gente ensinou, aquilo que a gente falou sobre Jesus? De forma alguma. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus
ela não volta vazia. Isso não é eu que estou falando, é a própria Bíblia. É Bíblia, isso é bíblico. Porque talvez tem gente que fala assim: ah, mas eu fui na igreja, eu nem senti a presença do Espírito Santo. O culto foi morno. A pregação assim, nem entendi nada. Mas teve alguém que estava ouvindo a voz do Espírito Santo. Teve alguém que estava atento à voz do Espírito Santo. Teve alguém que estava ligado. Teve alguém que veio no compromisso e no propósito não ouvir aquilo que o coração dela pede para ouvir, mas veio ouvir aquilo que Deus tem para falar para ela. Porque esse é o problema. É que pessoas vêm para a igreja e só quer ouvir coisas que agradam a ela. Por exemplo, dízimo e oferta. Tem gente que odeia. Nossa, o pastor vai falar de dinheiro. É para pegar dinheiro da igreja. Não, lá vem o bispo John falar de arrependimento. Lá vem o bispo falar de batismo. Logo agora, eu, jovem, 18 anos, 19 anos. Ah não, bispo, calma aí, maneira aí. Não fala agora não. Justo agora, bispo, vai falar de libertação. Não, calma aí. Tem gente que vem nesse propósito de querer ouvir só o que ele quer ouvir. Só que nós temos que ter uma mentalidade de gente cristã, de gente que segue o evangelho, para ouvir a igreja, ouvir aquilo que Deus tem para falar. Independente se é correção, porque a Bíblia diz que Deus corrige aquele que Ele ama. Só que tem pessoas que não entendem muitas das vezes, quando uma liderança chama no canto para dar, não um sermão, mas para corrigir algo, tem pessoas que zangam. Tem pessoas que se reviravoltam com o líder da igreja, com o pastor. Porque a pessoa que não aceita a correção da sua liderança, ele não vai aceitar a correção de Deus. Tudo para ele é certo. Ficar de banco. Quem aqui já ficou de banco? Só foi eu, gente. Pelo amor de Deus. Eu vou dizer, a Patrícia sabe aí. É luta. Tem gente que interpreta muito errado. Que acha que tem que vir pregar e cantar de qualquer jeito. Que acha que ministério de louvor é só simplesmente subir, tocar bateria, ou vir tocar violão, ou vir ministrar. Não é só isso não. Ministério de louvor é o primeiro culto na igreja. Agora eu, como levita, eu venho para a igreja para me ministrar e eu não preparo tudo aquilo que Deus quer que fala. Como que Deus vai manifestar no louvor? Não, eu vou só cantar lá, Patrícia. Eu vou pegar a pregação nada, no dia lá, eu improviso. Mas nós temos que ter consciência que o que é ministrado não é da gente. O que é pregado é Bíblia, é palavra. E se você falar aquilo que a Bíblia pede, pode ajudar uma alma. Pode preencher um vazio de alguém. Só que tem pessoas, isso aqui é muito sério, porque tem gente que acha que pelo fato de a gente ser obreiro, a gente não sente vontade de desistir. Tem gente que acha que o pastor não sente nada, acha que o bispo João não sente nada, ele é pastor, ele é ser humano. É por isso que nós, discípulos, temos que orar pelas nossas lideranças. O bispo João, ele cuida não é só de uma pessoa, é de várias pessoas. Não, a gente vamos esperar o bispo João se manifestar, vamos deixar ele sozinho. O que vai acontecer com Moisés quando ele estava cansando lá? Se não tivesse duas pessoas para segurar a mão dele, o povo ia perder a guerra. As pessoas acham que o pastor tem que aguentar tudo. Acham que o pastor tem que resolver tudo, todos os meus problemas. O cachorro quebrou a perna, tem que ser o bispo João. Eu caí de moto, bispo João. Gente, seja sincero, ele é ser humano. E é por isso que nós precisamos ter essa revelação de querer colocar as nossas lideranças em nossas orações. É por isso que nós temos que ter a revelação que quem é líder sente vontade de desistir. A pessoa não é de aço, a pessoa não é de ferro. Não é porque a gente está aqui pregando, que, está pregando lá, nunca sente vontade de desistir. Já teve vez da gente ministrar arrebentado. Eu falei isso para uma liderança.
Já teve vezes de eu subir no ministério de louvor e ministrar libertação, cura, milagre, e eu estava precisando. Já teve vezes de eu ministrar aqui no Bom Dia, eu disse, não, Jesus, o Espírito Santo é quem te guia. É só Ele que preenche, é só Ele que enche. Mas era uma coisa que se eu pegasse para mim, eu ia entender. Só que a gente precisamos entender que as pessoas, as lideranças sofrem. Ela não é de aço. Tem vezes que dá vontade de existir. Fala sério. Os pastores vão entender o que eu estou falando. Cuidar de pessoas não é fácil. Estar ali de frente não é fácil. Se a gente não tiver o Espírito Santo, a gente não vai conseguir manter aquilo que Ele quer passar para a igreja. Se nós não deixar o Espírito Santo nos guiar, a gente não vai conseguir avançar. Se a gente não deixar Ele nos guiar no propósito, na vocação, no chamado, nós não vamos aguentar. O espiritual não permanece da mesma forma. A alma vai desfalecer, você vai enfraquecer. Por que quando eu preguei na última vez sobre chamado e tinha gente que queria entregar fardo? E muitos não entendiam. É mimimi. É pessoas que não decidem. Não é isso não. É que é muita carga espiritual. É muita batalha. E se ela não tiver alguém para segurar na mão dizendo Deus é contigo, o Espírito Santo é contigo, ela não vai conseguir avançar. Se não tiver alguém para dizer não, levanta a cabeça. É por isso que temos que andar com pessoas cheias do Espírito Santo. É por isso que temos que andar com pessoas que é cheio da graça, cheio da presença de Deus, porque se a gente cair, tem alguém para levantar, amém? Agora já pensou, você está ali, no auge, e do nada você cai, e não tem ninguém para te levantar. E não tem ninguém para dizer assim uma palavra de ânimo. Ai de mim, se não tivesse Deus. Ai de mim, se Deus não colocasse pessoas para dizer palavras que Deus precisava falar para mim. Ai de mim, se não tivesse alguém para dizer Deus é contigo, você tem chamado, você tem propósito, você tem vocação. Ai de mim, se alguém não chegasse e falasse, não, Deus é contigo, eu sou oração por você. Para mim estar ministrando hoje, teve muitas pessoas que oraram por mim. Eu fiquei muito feliz que teve 3 pessoas que me mandou mensagem e falou que estava orando por mim. Isso é gratificante, saber que tem alguém que tem o Espírito Santo e que se importa com você de verdade. Alguém que se você faltar um culto, vai sentir sua falta. Alguém que você está sentindo ali uma batalha espiritual. Isso já aconteceu muitas vezes. Da pessoa chegar e dizer, não, tem alguma coisa aí, Patrícia mesmo sabe. Não, está errado, Viviane, sei não. Mas isso é a presença do Espírito Santo. Isso é pessoas que é guiado, que deixa ser guiado pelo Espírito Santo. E quem deixa o Espírito Santo guiar, ela vai se importar não somente com ela, mas quem está em sua volta. É pessoas que não estão preocupadas se ela tem chamado, se tem dom. Ela está preocupada com o próximo. Ela está preocupada em ganhar almas para o reino. Porque é isso que encanta o coração de Deus. Ganhar almas. E o mundo está cheio de almas sedentas. O mundo está cheio de almas que precisam ouvir uma palavra de Jesus. O mundo está vivendo, mas eu não sou obreira, eu não sou pastora, eu não sou bispo, mas você tem boca, Deus deu um dom para você, você tem um chamado de ministrar a palavra de Deus. Talvez não seja em altar, mas se você chegar aí e falar um versículo, uma palavra, pode salvar a vida de alguém. É no seu trabalho, é na escola, é na sua família. A obreira Josélia, ela não perde a oportunidade não. Chega a gente lá, libera a palavra, o obreiro Pedro também. Então assim, é pessoas que se preocupam com o próximo. Não estou dizendo que vocês não estão se preocupando de forma alguma. É só um exemplo. Amém? Dê um aplauso para Jesus. Gente, o relógio andou. E era que era só o básico. E era porque eu não estava nas minhas melhores condições. Se tivesse, só Jesus na causa.
eu vou finalizar. Tem algumas coisas para me falar, mas eu vou finalizar com isso aqui. O que eu faço para preencher o vazio dentro de mim? A primeira coisa e única e positiva é ter relacionamento com Deus. Isso é o suficiente para Deus preencher esse vazio que habita dentro de você muitas das vezes. Essa vontade que vem todos os dias para você largar o cajado que Deus colocou nas suas mãos. Essa vontade de dizer assim: larga o chamado, larga a igreja, sai da linha de frente, vai viver sua vida da forma que você quer. Essa voz que fala a você o tempo inteiro dizendo: chamado não tem resultado, propósito não tem resultado, igreja não tem resultado, Bíblia é mentira. Existe só essa porção que é única e positiva, é ter relacionamento com Deus. E se você não tem relacionamento com Deus, lamento em te dizer isso, você não vai conseguir avançar. Eu falo isso no geral, isso que o que é ministrado não é só para vocês, é para mim também. Porque eu costumo falar que o que é ministrado não é de mim, é do Espírito Santo. A única coisa que eu peço do Espírito Santo é o tema e pronto, mas Ele conduz tudo. Porque eu não tenho nada para oferecer para vocês, mas Ele tem. É por isso que eu quero te influenciar a ter um relacionamento com Deus, a ter um relacionamento com o Espírito Santo. A partir de hoje, quando vier o desânimo, você vai dizer: o Espírito Santo é quem me guia. A partir de hoje, quando alguém virar para você e dizer: você não tem chamado, você não tem propósito, você vai dizer: é o Espírito Santo que habita em mim, é o Espírito Santo que me guia. Porque sempre vai ter alguém para querer te influenciar a desistir daquilo que Deus tem para você. Por mais que ela não saiba o que é, mas ela vai lançar uma palavra, apenas uma palavra, para deixar você cabisbaixo e desanimado. Mas o que o Espírito Santo quer, que você deixe que Ele te guie aonde Ele quer te levar. Amém? Se coloque de pé nessa noite, nessa manhã, em nome de Jesus. Porque Ele quer te guiar essa manhã. Esse vazio que você sente muitas das vezes, dinheiro, família, carro, amizade, não vai preencher, só o Espírito Santo. Esse vazio, essa vontade de dizer: não, eu vou tirar minha própria vida, só o Espírito Santo que vai colocar o desejo de viver. Não é pessoas, é o Espírito Santo. Esse desejo que você quer muitas vezes sair da igreja, só o Espírito Santo que vai te convencer a ficar. Esse vazio dentro de você que você fala: Viviane, eu não estou entendendo, eu estou indo para a igreja, mas algo não muda. Eu estou indo para a igreja, mas o vazio permanece. A única coisa que vai fazer você ser cheio é o Espírito Santo. A única presença, só Ele e mais ninguém. Feche os teus olhos em nome de Jesus e se rende a Ele nessa manhã, porque Ele está aqui neste lugar. Tu és santo, Deus. Aleluias. Se rende a Ele, deixa o Espírito Santo te guiar. A unção de Deus está aqui. 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 A tua presença ela é real aqui neste lugar, Espírito Santo. Viva, eficaz é Sua palavra.
A unção de Deus está nesse lugar. A unção de Deus está sendo derramada no seu coração. A unção de Deus, ela desce sobre as nossas vidas agora. E sinta o Espírito Santo te abraçando, dizendo: esse vazio que você estava sentindo, eu acabo de preencher. Esse vazio que você estava procurando em pessoas, em dinheiro, só eu consigo preencher. Sinta Ele preenchendo agora o seu vazio. Sinta Ele dizendo: você é especial. Sinta Ele falando: você é importante para mim. Independente se teve alguém que desistiu de você, eu nunca desisti de você. Eu sempre esteve do seu lado, eu sempre estava ouvindo as suas orações, as suas lamentações. Eu vi seu choro. Era eu que estava com você o tempo inteiro. Espírito Santo, nós queremos te pedir que o Senhor, a partir de hoje, nos guie. Nos guie naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Sabemos que durante a caminhada é tempos difíceis. Sabemos que durante a caminhada vai vir luta, vai vir problema, vai vir calúnia. Mas só em saber que o Senhor está com a gente, isso é o suficiente. Isso é o suficiente de querer sentir a Tua presença. Nós não queremos sair daqui da mesma forma que a gente entramos. A gente não queremos sentir uma presença momentânea, não. Nós queremos assumir um relacionamento com o Senhor, um compromisso de deixar o Senhor nos guiar, deixar o Senhor nos usar de uma forma sobrenatural. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por nos cuidar. Mesmo a gente te rejeitando, o Senhor estava dizendo: estou contigo e estou te esperando ao voltar ao primeiro amor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. E só você que crê, dê um aplauso ao nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não pode permanecer de pé, a gente vai encerrar. Hoje vai ter guerreiro de oração, bispo. Guerreiro de oração, 6h30 e 7h30, culto da Sagrada Família. Eu não me lembro o nome da campanha, esqueci. Mas vai ser poderoso e Deus conta com você, em nome de Jesus. E a palavra foi essa. Eu espero que o Espírito Santo possa ter falado com você, porque a maioria das coisas que eu disse, as coisas que estavam escritas, veio mais para mim. Em questão de propósito, em questão de sentir vazio muitas das vezes e a gente não entender. Mas o que foi ministrado, a maioria das coisas foi para mim. E isso é gratificante saber que Deus, pelo fato de me usar, Ele ainda fala comigo. Amém? Eu quero chamar a evangelista Patrícia para me encerrar esse culto em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, foi forte, amém? Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, por tudo que foi ministrado aqui, meu Pai, nessa manhã. Deus, leva nós em paz, nossos lares, dê uma tarde abençoada, Pai, que logo mais à noite possamos estar aqui, Senhor, para junto cultuarmos ao Senhor e te adorar, Deus. Obrigada por tudo, Senhor. Amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus.